Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast A Casa é Sua. Hoje é um podcast super especial porque é o de número 40. Afinal de contas, você que já nos acompanha, hoje é o 40º empreendedor, empresário, pessoa que vai trazer conhecimento aqui pra gente. Porque desde o início, o nosso podcast ele sempre foi voltado a trazer conhecimento e que pudesse fazer com que você que já empreende, você que está querendo empreender, você que está com dificuldade, você que está voando no seu negócio, possa sempre melhorar, né? Então a gente sempre chama pessoas do mercado, na prática, né? O famoso skin the game, para que a gente possa ter insights e dicas de como melhorar o negócio. Essa é sempre a ideia do podcast. Hoje o nosso convidado ele é um arquiteto e ele faz projetos para negócios pequenos, médios, grandes. E a gente vai conversar e vai ter insights muito legais, que muitas vezes um projeto arquitetônico e uma forma diferente de expor um negócio vai fazer com que você, empresário, gere e tenha muito mais lucro. É um investimento que com certeza vai trazer retorno. Vou aproveitar, pedir para que você siga, se inscreva, no nosso canal. A gente percebe que muitas vezes a pessoa acaba observando os nossos vídeos e não se inscreve. Se inscrever no canal é muito importante, porque ele vai dar mais alcance, ele vai fazer com que o YouTube mande essa informação para mais pessoas. Mande lá para o seu amigo, para o seu conhecido, para que você saiba que isso vai fazer diferença na vida dele. E muitas vezes faz. Então, para encurtar, vamos apresentar o nosso convidado, que é o André Manara. Seja bem-vindo, André. Obrigado. A partir de agora, como o podcast fala, a casa é sua. Fique à vontade, fale um pouco de você, do seu escritório, porque a gente tem alguns temas aqui muito legais para conversar. Obrigado pelo convite, Éder. É um prazer a gente estar aqui conversando, trocando um pouco de ideias. Antes de mais nada, meu nome é André Manara, eu sou arquiteto, formado há 24 anos pela UFSC e tenho meu escritório mais 2 Arquitetura, que é meu e da minha sócia Paula. Hoje nós estamos numa equipe de 11 pessoas, trabalhamos com projetos corporativos e projetos para o varejo. Esse é o foco que o escritório estabeleceu há alguns anos e hoje eu vejo um grande diferencial a gente ter escolhido esse foco lá atrás, porque acaba sendo um diferencial dentro do mercado tão competitivo como é o de arquitetura de Santa Catarina. Na verdade, a gente já teve o primeiro insight, Tu teve um foco. Vocês sabiam para onde vocês queriam atuar e o que vocês queriam fazer. Talvez isso não aconteceu de início, Porque às vezes não acontece de início, Mas você saber onde você quer chegar, onde você quer atuar e quem você quer atender, já é um bom começo, No início, você acaba atirando para todos os lados, porque é natural você criar carteira, buscar novos clientes para poder se estabelecer no mercado competitivo. Mas a partir do momento que você começa a fazer trabalhos bem específicos nessa área, ela acaba te encantando por N motivos. E essa área do projeto corporativo varejo é um projeto mais rápido, é um projeto porque o cliente exige isso, os prazos, o time do projeto do varejo do corporativo é diferente. O cliente, a cabeça do cliente é diferente, porque é uma cabeça mais prática. Então, uma loja aberta é uma loja faturando. Então, nós sempre falamos que quando eu sou contratado por varejo, eu já estou atrasado, porque o quanto antes ele abrir, o negócio para ele é melhor. Então nunca tem isso muito de o perfeito, O perfeito é estar aberto e funcionando. O perfeito é estar faturando. A partir do momento que eu estou faturando, o cliente está satisfeito porque o valor do investimento está sendo retornado. Claro. E automaticamente daqui a um tempo ele está pensando em abrir a próxima e aí é um projeto que é onde a gente entra no retorno, juntamente com o cliente. Vira, na verdade, um negócio cíclico, Exatamente. E como que, uma questão que a gente conversava até nos bastidores, Como que um projeto comercial ele pode fazer a diferença em um negócio? Pensar um projeto comercial, mesmo um projeto de um quiosque, um projeto grande, por exemplo, como um supermercado, é um baita desafio. Porque você lida com N situações que você tem que atender visando a experiência positiva do cliente dentro da tua loja. Ou num quiosque, por exemplo. Então, vai da cor do projeto, a iluminação do projeto, a disposição dos produtos, tudo isso influencia diretamente sobre a tua... E como é que você faz assim? Como é que faz para
ter esses insights, criar, copia, vai em algum lugar, pega a referência, porque a arquitetura e a usabilidade, né, como as pessoas veem as coisas, por exemplo, eu sou um usuário, eu e com certeza vocês, de projetos que você e outros escritórios fazem corporativos, né? Como é que tem essa ideia, como é que tem essa visão para que essa coisa funcione melhor? Tem alguma dica sobre isso? Inicialmente, uma prática nossa é que os nossos projetos tenham a cara do nosso cliente, principalmente no varejo e no corporativo. Porque cada um tem sua marca, cada um tem a sua cultura e a gente tem que respeitar isso muito, porque as pessoas demoram muito para criar isso. Né? Claro. Então, eu simplesmente trazer uma linguagem minha e impor num projeto, eu acho que eu vou estar ferindo toda essa história que o meu cliente construiu. Então, um primeiro momento nosso é respeitar e entregar um projeto com a cara do nosso cliente. Esse é um momento. O insight criativo, e isso é uma coisa que a gente se força muito, é sempre buscar uma linguagem diferente que atenda à necessidade do nosso cliente. Os nossos projetos eles têm características próprias de cores, mas se eu pegar um portfólio e abrir um projeto do lado do outro, todos os projetos são diferentes um do outro. Todos têm uma característica própria, todos atenderam uma necessidade do cliente. Então, ouvir o cliente e ter um briefing muito bem feito no início atende a maioria das nossas necessidades como o andar do projeto. Mas assim, o processo criativo, pensar fora da caixa, que a gente ouve todo mundo falando, é uma coisa importante, é uma coisa que você estimula dentro do escritório, mas a partir do momento que esse pensamento for aprovado pelo cliente, ele tem que virar uma realidade. Então ele tem que ser operacionalizado, ele tem que virar um padrão, ele tem que ser detalhado, mesmo o fora da caixa. Então tem metodologia para pensar fora da caixa, a gente sempre fala isso. Ou seja, não dá para criar alguma coisa que você não consiga executar, né? Eu às vezes brinco, né? Estamos aqui sentados, eu, Éder, e você, André Manara. Como que seria bacana a gente conseguir fechar os olhos e estar num lugar que a gente gostaria de estar? É possível, só no pensamento. Isso seria, de repente, pensar fora da caixa, né? Quero criar um meio de transporte, sei lá, como que chamaríamos isso, mas que não tem como executar. E acontece isso, e às vezes o cliente não pede alguma coisa que não tem como executar, ou não acontece? Acontece, com certeza. Eu acho que e ele está no direito dele de sonhar também, né? De pedir isso. Claro. E aí cabe ao profissional dizer, acho que dessa forma a gente não vai conseguir atingir o objetivo. E acho que os objetivos têm que estar muito claros desde o início. Porque com os objetivos claros, você consegue traçar uma linha na qual é o limite entre o que eu posso criar e o que é viável para o cliente criar. Uma coisa que a gente trabalha o tempo todo é com o bolso do nosso cliente. Então a gente tenta de alguma forma saber desse bolso desde o início, porque o bolso é a nossa limitação. Mas a limitação pode te jogar para baixo, se você não tiver criatividade, claro. ou te faz criar coisas novas em cima daquela limitação. Então esse é um exercício diário de projeto. É um exercício diário com a nossa equipe de trabalho. E vocês estão acostumados a trabalhar com isso, com budget? Porque vamos supor assim, pego para criar uma franquia, criar um negócio, um modelo, né? Você falou tipo, sobre o supermercado, mas vamos dar uma viajada aqui. Quero criar um modelo de negócio e alguém fez um business plan, né? Eu sou um economista, administrador e a gente adora fazer um business plan com números. Não, o negócio ele pode custar tanto, faturar tanto, margem de lucro tanto, e aí o investimento inicial é X. E aí chegamos lá para o escritório mais 2 arquitetura, olha, nós temos X valor para executar. Tu recebe muitas vezes os projetos dessa forma? Algumas vezes, principalmente no varejo, quando o projeto ele vai ser replicado, a gente trabalha dessa forma. A gente recebe do cliente, às vezes, para essa franquia a gente planejou gastar tanto. Aí a gente faz um projeto inicial, orça esse projeto inicial, aprova com o cliente, orça esse projeto inicial e tenta balizar os valores. Se eles estão de acordo, né, com o que o cliente quer gastar, ou se a gente tem que fazer algum ajuste para entrar dentro do budget do cliente. Né? Claro. Mas muitas vezes chegam valores específicos, algumas vezes eles estão subdimensionados, algumas vezes estão dentro de uma realidade positiva, mas eu acho que o mais importante nesse processo de criação é deixar claro que dá para fazer, não dá para fazer, é deixar claro isso para o cliente. Para ele já ter a ciência, né? Porque, na verdade, quando a gente fala de corporativo, a gente está falando de um investimento, né?
Você está fazendo um negócio que você precisa ser criativo, que precisa ser funcional, atrair as pessoas para poder vender, né? Porque você está criando um negócio, provavelmente lá vai ter uma venda, né? Vai ter uma comercialização. Ah, mas é um escritório de advocacia, ele vai vender o trabalho dele, o conhecimento dele ali. Concorda comigo? Não, e hoje virou um grande diferencial dentro do mercado de trabalho você ter um escritório adequado, bonito, que gera experiência para manter o cliente, para manter o teu colaborador. Claro. Né? Porque a guerra por bons profissionais faz com que as grandes corporações se mexam para ter essas estruturas bem montadas justamente para manter o colaborador. Né? Porque hoje você quer contratar uma pessoa da Tailândia que trabalha no Brasil, que vai... o mercado está aberto. A pandemia nos mostrou isso, que a gente pode fazer. Né? Claro. Então hoje a gente tem alguns clientes nossos que durante a pandemia as pessoas foram para casa, principalmente do setor de tecnologia, e hoje para voltar todo mundo não volta, porque não tem mais espaço. As empresas cresceram tanto por causa da demanda que hoje, se todas voltarem, tu não tem mais espaço físico. Não consegue alocar elas no espaço. Eles vão ter que crescer e é de extrema importância que tu volte para que tu incorpore a cultura da empresa. Tu não consegue incorporar a cultura da empresa com pijama em casa. Não dá? Ainda mais aquela pessoa que nunca esteve na empresa, né? Porque talvez a pessoa que teve 5, 10 anos na empresa, ela ficar no home office, eu acho que é até tranquilo. Mas imagina, contratou alguém na pandemia, ela nunca foi na empresa. Ela nunca Então sentiu. hoje a motivação por melhorar o espaço de trabalho, criar espaço de descompressão é justamente para tirar essa pessoa de casa, criar motivação para essa pessoa sair e vir para a empresa. E uma coisa que eu acho que é bacana e tenho certeza que quem está nos acompanhando vai ter curiosidade, você falou em supermercado, né? Vamos lá. A disposição dos produtos, a altura, onde que vão estar o produto, com certeza tudo isso tem um estudo, né? Um impacto, as cores, para poder vender mais ou menos, né? Vamos dizer assim, no nosso campo de arquitetura, a gente atua bastante com a iluminação, com a cor da loja, o piso, enfim, a cor das gôndolas, né? Isso faz parte do nosso contexto. Mas o projeto do supermercado é um projeto de muitas mãos. Né? Então tu tem um profissional específico de departamentalização do supermercado. Que aí ele vai botar o produto que vende mais no meio, o produto de oferta nas pontas, enfim, aí tem toda uma lógica muito bem resolvida e estudada. Então cada mercado tem a sua lógica, e isso é muito legal. Porque o varejo, esse tipo de produto é muito interessante porque não tem ninguém te vendendo o produto, né? Não. Você passa no corredor e você, sei lá, iogurtes. Eu hoje em dia tomo iogurte aqui, mandar um abraço para a Michelle, né, que eu estou emagrecendo graças a Michelle, entendeu? Pego o iogurte lá e precisa ser o 0. Então eu preciso olhar lá, encontrar o 0, se ele tiver. E já aconteceu de em alguns lugares ele tem dificuldade de encontrar o 0. De repente o 0 até tem um valor agregado um pouco maior. Talvez a forma com que talvez já tem outros que parece que você chegou aqui, ele já tá basta ver, você comprou tudo que você necessitou no supermercado, chegou no caixa, tem aquele bendita gondolazinha que vai te levar alguma coisa. E isso alguém criou, isso é intencional. Né? Isso é intencional, né? Alguém criou. E como às vezes a gente vai, sabe, restaurantes de estrada, que você sai, que você passa no corredor, aí não é só aquele pouquinho na frente, né? É o corredor todo. E incrível que normalmente naquele corredor, eu brinco, é o corredor da morte e do peso. Não. Sempre alguma coisa vai. E o varejo é intencional. Tudo tem uma intenção. Entendeu? Seja repelir pessoas, seja atrair pessoas para um determinado ponto, seja criar a sensação que você quiser. O varejo é intencional. Qualquer ação que você toma no varejo, seja num quiosque ou no supermercado, é intencional. Você estudar o posicionamento de uma máquina ou de um balcão caixa dentro de uma lógica do varejo, você está intencionalmente é isso que acontece. Então ele não está por nada, né, ali naquele posicionamento. Isso é uma coisa que eu percebo muito e um dos negócios que a gente trabalha começou com o varejo, que quando você profissionaliza o resultado ele aumenta, né? Porque muitas vezes é uma dica que eu vou dar como consumidor, como cliente. Às vezes a gente fica pensando, poxa, mas vou contratar um escritório de arquitetura. Pô, isso vai ser caro, mas isso é um investimento que volta certo, né? Igual às vezes o cliente fala, pô, mas eu sei fazer a minha casa. Eu falo para o cliente o seguinte, para a pessoa o seguinte: quando faltar uma tomada, que tu tiver um fio passando pelo meio da tua sala ou faltar alguma coisa, lembre-se, o arquiteto não estava presente na obra. E ali ainda é da nossa casa, né? Nós não estamos perdendo dinheiro com aquilo. Mas quando é num negócio,
muitas vezes ele pode definir o êxito ou o fracasso, né? A falência. Reflete diretamente sobre o sucesso do teu negócio. Então, hoje nós temos profissionais de arquitetura na cidade, enfim, de forma geral, que tem especialistas em casa. Os caras fazem casas super bem feitas, né? Tu tem o especialista no varejo, tu tem o especialista na área hospitalar. Eu acho que a ideia de especialização é super importante. Porque você pode pensar que vai pagar mais dentro do que você estava falando para esse profissional especialista, mas muitas vezes ele vai te fazer economizar em algumas situações que ele vai fazer escolhas muito melhores e vai buscar atalhos para você atingir o resultado da melhor forma possível. Então, contratar o profissional correto para a motivação que você precisa é extremamente importante. Isso que você falou é uma coisa que é muito legal, porque é a mesma coisa que quando a gente quer montar um negócio, né? O que a gente precisa, primeira coisa, ter? Conhecimento, né? Na verdade, o que você faz é conhecimento. Você coloca o conhecimento em prática. Por quê? Porque estudou isso e aí depois praticou foi... É mais ou menos dessa forma que funciona, né? É mais ou menos dessa forma, e eu sempre falo assim, a gente não é dono da verdade. Claro. O cliente traz uma experiência extremamente importante para nós. E eu aprendo e agrego essa experiência e vou levando para todos os outros meus projetos. Então, para mim, é extremamente importante assim, você ouvir o cliente, ouvir a experiência que ele tem, e muitas vezes a solução está no que o cliente traz para você. Às vezes você não precisa criar a roda. Às vezes a roda está criada, é só fazer ela rodar, girar direitinho e tal. Colocar nos lugares corretos. Exatamente. Vamos lá, o profissional arquiteto não precisa subir no salto, desce do salto, anda direitinho, faz o básico dentro de uma realidade posta e às vezes é aquilo que atende o cliente. Talvez outro cliente vai exigir um pouco mais de você. E aí você tem que atingir outras metas. Mas ouvir o cliente é extremamente importante. E principalmente quando a gente está falando de corporativo, né, de negócio, porque seja uma franquia, provavelmente vai vir alguma coisa já do franqueado, então ele já tem uma experiência, né? Ou seja um negócio novo, porque de repente, não sei se tu já participou de um projeto de alguma coisa nova que não existia, quero criar um bar, quero criar... sei lá, um restaurante, alguma coisa nova. E o empreendedor ali, ele é um visionário, né? Ele tem uma ideia. Gostaria de fazer tal e tal coisa e você precisa colocar isso na prática. Já ocorreu isso? Efetivamente uma coisa nova, assim, do nada, não ocorreu. Mas assim, a gente participou de um projeto que começou durante a pandemia e terminou o ano passado, que foi um drive-thru de café na Arábia Saudita. Da Arábia Saudita, no outro país. É um país que vive, a bebida alcoólica não é algo, né, difundido e tal. Então o café é algo que eles celebram com café, eles tomam café de manhã e tal. Então, e como as distâncias são muito grandes, o calor é muito grande, o drive-thru é algo que funciona muito bem na cidade. Assim. Então tem vários espalhados nos postos de gasolinas. Então as pessoas se deslocam de carro, pegam o café e vão para o trabalho, ou voltam para casa e tal. Então a gente desenvolveu um cliente brasileiro, casado com uma saudita. A família dele tem envolvimento com café em Minas Gerais. Então é uma rede, né, bastante ampla. E aí eles nos contratou para fazer um projeto de um drive-thru de café. Então assim, mais do que o drive-thru de café, porque se eu pensar uma cafeteria, eu resolvo porque é o nosso dia a dia, o nosso trabalho faz isso. Claro. Agora, ouvir o cliente, ouvir a cultura do cliente, que é uma cultura completamente diferente da nossa, essa foi a maior experiência da minha vida. É um quiosque de 3x3 metros quadrados, dá 9 metros quadrados, só que foi o projeto mais difícil. Justamente porque tem uma cultura completamente diferente. Enquanto eu não entendi a cultura, o meu projeto não se desenvolveu. Então, mais uma vez, é ouvir o cliente. É ouvir aquela coisa posta e ter a humildade de entender aquilo e colocar em prática. Isso sobre a cultura que você falou é muito interessante, porque eu tive a oportunidade de estar no Marrocos. Talvez o Marrocos foi o país que eu tive a oportunidade de visitar que tinha cultura diferente também, não tinha bebida alcoólica. Queria beber uma cerveja, eu que sou de origem alemã, parecia que você era um bandido lá, você ia num lugar lá todo escondido e tal. E aí eu fico pensando, né? Imagina um marroquino no Brasil, tipo você, um arquiteto, né? Preciso fazer um bar.
o que será que ele ia fazer? Né? Exatamente. Se ele não entendesse que para nós, num bar do brasileiro, as bebidas elas estão geladas e totalmente expostas, e lá era tudo escondido. Talvez mesmo onde a gente comprava era escondido. O cara buscava lá não sei de onde. Talvez se fosse fazer um bar na Alemanha, a cerveja já não é mais gelada. Exatamente. Na então, temperatura. É esse entendimento que é o mais importante, porque isso te dá todo o caminho do projeto. Criar a partir disso é o que, enfim, é o que motiva, mas eu tenho que ter esse entendimento. E isso que você falou é uma coisa legal, que a gente já comentou até com outros empreendedores sobre a regionalização, né? Às vezes algo que funciona em algum lugar, ele funciona em outro, com uma cultura totalmente diferente, mas ele vai ter que ter adaptações, né? Não, por exemplo, a gente faz projeto de franquias. Certo. Então, a gente desenvolveu uma franquia de açaí aqui em Florianópolis. O empreendedor daqui. É daqui. E ela está no Brasil todo. A gente já fez pelo menos umas 20 unidades. Ou seja, o açaí é lá de Belém, mas o empreendedor é daqui. Isso. Só que eu especifico um piso aqui, que é fácil. Certo. O Sul é fácil. Eliane, Porto Belo, eu tenho as boas marcas. Claro. Vai para o Nordeste. Vai para o Amazonas fazer. Você não encontra o piso. Em Búzios, a gente não encontrou o piso. Então, assim, você tem que ter essa flexibilidade, mesmo sendo um projeto padronizado, de ter essa regionalização. De eu buscar, esse piso não cabe mais, mas esse aqui eu consigo aqui. Então, a gente adapta. Então, essa adaptação, essa regionalização do projeto é extremamente importante. O sol que bate aqui não é um sol diferente do que bate no Nordeste. Eu tenho que pensar isso. Se eu for construir uma casa, um escritório, enfim, seja o que for. Claro. E, às vezes, esses detalhes, né, que parecem simples, mas são os que fazem diferença, porque não sei se você concorda que normalmente o simples bem feito é o que dá resultado. Mas eu acho que a expectativa do cliente está dentro disso, entendeu? Ele atender às necessidades dele da forma mais simples, com custo mais adequado, pelo menos os clientes que a gente atende, né? Claro. É o padrão de clientes que a gente atende. Mas o corporativo é isso, né? Porque é um retorno. Porque se você atender as expectativas, isso é um business plan, né? Isso é o mundo perfeito. Se você atender as expectativas da melhor forma possível, com o menor custo, É uma situação que às vezes não fecha, às vezes demora para a gente articular. Mas esse é o nosso caminho, é o nosso objetivo sempre como escritório. E aí o bacana também, né, de ter um projeto, de ter um escritório que você consegue ver o todo, né? Porque vamos fazer uma analogia de um negócio quando a pessoa vai montar com uma casa. Ela começa a fazer uma casa, a pessoa que vai fazer a primeira casa na vida, ela não tem muita experiência. Então, se ela não for bem assessorada, ela está emocionada, né? Ela acha que o ferro precisa ser o melhor, que tudo precisa ser o melhor. Chegou na parte final, ela acabou o dinheiro. Aí ela fez, de repente, a casa com o melhor piso, o melhor revestimento nas paredes, mas já não tem mais grana para mobília, não tem grana para parte solta e o conjunto não vai ficar legal. Provavelmente, se tivesse um profissional, e talvez a mesma coisa no negócio, né? Você vai montar um negócio, porque sempre quem vende, e eu tenho negócio que vende, às vezes eu falo para os vendedores de alguns negócios nossos, que você não pode pensar que o teu produto, o nosso, que a gente vende, um dos negócios é o mais importante. O mais importante para ele é o conjunto, né? Porque se ele tem X R$1.000, não dá para colocar tudo de um melhor. Como é que faz para e o mesmo cliente para equilibrar isso? Não sei se ficou claro, a minha pergunta ficou. Mas assim, o mesmo cliente que nos contrata para fazer o escritório, muitas vezes eles nos contratam para fazer a casa. É o mesmo cliente, só que são pensamentos completamente diferentes, são objetivos completamente diferentes. Numa casa, talvez ele invista R$45.000 no sofá. Claro. No escritório dele, ele não vai investir isso. Nunca. É retorno, é objetivo. Aqui não, aqui é conforto, é final de semana com a família. Então são objetivos completamente diferentes, o mesmo cliente. Então a gente entender isso, muitas vezes, por exemplo, uma reunião que eu despendo com ele 1 hora para o comercial, no corporativo, para o residencial são 3 horas. Porque o papo é outro, abre o vinho, tem todo outro encaminhamento, tem a família. Tá a esposa. Então, tudo isso a gente tem que entender. É claro que a maturidade, a experiência te traz isso com mais facilidade, consegue fazer essas leituras de uma forma mais rápida, né? Mas é algo que no início eu sofria bastante. Eu ia para as reuniões e me programei 1 hora para a reunião, durou 3, eu saía pé da vida. Mas aí daqui a pouco cai a ficha, né? Que não é o mesmo, o cliente é o mesmo, só que o objetivo é diferente. São negócios diferentes, exatamente. Né? E isso é uma coisa que eu acho que é bacana, né? Que é algo que é uma dica que fica bem certa.
No negócio, um negócio é um negócio, né? Então ele precisa dar lucro, certo? A vida pessoal da pessoa, nós não vivemos para ter lucro ou para ter prejuízo, concorda comigo? A gente vive, cada um, a felicidade, a realização máxima para as pessoas, eu acho que ela é muito diferente, né? Uns preferem um carro, uma viagem, uma obra, sei lá, cada um tem o seu sonho, né? E não tem como mensurar. Mas nos negócios eu acho que é meio que padrão, é lucro. Eu acho retorno. que é o objetivo de qualquer empresa, Qualquer negócio. É claro né? que tu tem objetivos de gerar experiência, Claro. isso tudo. Mas no final das contas, a conta tem que fechar no final do mês, eu tenho que pagar, eu tenho que ter lucro para dar, né? Isso é um... Será que eu vou estar sendo hipócrita, mas eu acho que as empresas querem gerar boas experiências para ter mais clientes para poder ter lucro. Isso é o círculo que se fecha. Porque talvez há 30 anos atrás não precisasse ter uma boa experiência e conseguia ter lucro. Aí, sem uma boa experiência eu não consigo ter lucro. Então eu preciso gerar uma boa experiência para poder gerar lucro. Não, e isso isso é uma demanda vinda da própria sociedade, né? Que quer isso, que quer viajar, que quer ficar num bom hotel, que tem uma boa experiência e tal. Então as empresas, de alguma forma, as empresas se moldaram para isso, né? As empresas que não estão ainda vibrando nessa sintonia, elas acabam naturalmente, numa seleção natural do mercado, saindo fora. E outras entram. E aí fazem um processo disruptivo no mercado, e aquelas que estavam aqui, ou elas se mexem, ou elas saem. Então é cíclico isso. Então tu tem que sempre estar... Isso é a tal da estabilidade, né? Não existe um voo plano e não existe a estabilidade. Quando você chegou onde você gostaria de chegar, lembre-se, você não vai conseguir voar de uma maneira plana. Ou você vai continuar subindo ou vai descer. Exatamente. E não tem muito. Bom, para que a gente pudesse ter essa conversa, né, esse bate-papo de muitos insights e dicas, a gente precisa dos nossos patrocinadores. E sempre o nosso patrocinador mais importante, André, é o convidado, é você. Então a gente vai deixar aqui o contato do André Manara, da Mais 2 Arquitetura, porque sem você a gente não teria o conhecimento, o conteúdo. Afinal de contas, isso aqui não é um podcast do Éder. E não é um podcast A Casa é Sua. Ele só existe porque existe o convidado, e é o convidado que traz o conteúdo, o conhecimento. Então quero te agradecer bastante aqui pela tua presença. A gente sabe que o tempo hoje é o bem mais precioso, né? E você veio de uma forma espontânea e gratuita aqui gerar esse conteúdo e esse conhecimento. Muito obrigado. Volto a dizer de novo, a gente vai deixar aqui o contato do André Manara, da Mais 2 Arquitetura. Eles são especialistas em projetos corporativos e do varejo. O outro patrocinador é a Carol Cortinas. Quem que é a Carol Cortinas? A Carol Cortinas ela é uma empresa que eles falam que eles vestem a casa. Então eles vestem as janelas com cortinas, persianas, vestem as paredes com papel de parede, vestem o piso com o chão, né, com piso vinílico, rodapé. Se você não conhece ainda, a gente vai deixar aqui o contato da Carol Cortinas. Eles vestem as camas também, com aquelas camas bonitonas lá, decorativas, que você não vai poder deitar nela, mas toda mulher tem sonho de ter aquela cama linda lá de capa de revista, né? E eles trabalham com isso. A gente vai deixar aqui o contato da Carol Cortinas. E o outro patrocinador é o irmão mais novo da Carol Cortinas, que é a Carol Decor. O que a Carol Decor faz? Ela foi criada, segundo o grupo, para que pudesse complementar os produtos da Carol Cortinas. Então a Carol Decor ela trabalha com tapetes. A gente está aqui na sala do podcast, a gente tem um tapete que ele melhora a acústica. Ele é aconchegante também, então é usado tanto comercial quanto residencial. A Carol Decor também trabalha com quadros, você consegue escolher o tamanho, o modelo do quadro. Eles vendem, inclusive, que eu achei super interessante, por metro quadrado. E também tem um mix de móveis soltos, tanto para a área interna quanto externa. Mesa, cadeira, a gente vai deixar aqui o contato. Então, agradecer a Carol Cortinas, a Carol Decor e principalmente o André Manara e a Mais 2 Arquiteturas, que são o principal patrocinador de hoje, porque quem vai trazer o conhecimento e o conteúdo. Já para a gente voltar, eu vou fazer uma pergunta que eu acho assim, sensacional. Criatividade num projeto comercial gera lucro, gera resultado? Porque empreendedor gosta de resultado, gosta de lucro. Criatividade é um processo, né? Você tem que estimular isso, principalmente, e aí eu falo pelo escritório, você tem que estimular isso o tempo todo, né? Fazendo as pessoas pensar diferente, mas como eu falei anteriormente, isso sempre está linkado ao objetivo do cliente. Claro. Né? Não adianta eu criar algo criativo que esteja desvinculado da cultura da empresa.
Isso cria um conflito, um ruído que não é interessante. Mas criatividade gera lucro a partir do momento que vamos dizer, que eu possa... Vou dar um exemplo assim. Eu posso executar isso com um material que eu pago X, ou posso executar isso com um material que eu pago 5X. Só que esse que eu pago X, eu vou gerar uma experiência diferente, eu vou reaproveitar um material de ferro velho, por exemplo. Isso aqui, e vou gerar o mesmo objetivo, talvez isso aqui gere lucro. Falando diretamente sobre o bolso, né? O investimento sobre o negócio. Mas assim, gera lucro a partir do momento que você cria um ambiente atrativo, um ambiente que faz com que as pessoas consumam mais. Tudo isso, aí automaticamente você está fazendo a... Eu nunca fiz isso. Eu vou comentar um caso real. Vou até fazer uma propaganda aqui da Escritolândia, que é um projeto de vocês, do nosso amigo Ivan. Eu achei sensacional uma fachada que vocês criaram, que eu acho que era com tubo de PVC. Era Sim. isso mesmo? É isso aí. Foi... Pô, ele criou um layout assim muito legal. Eu não faço a mínima ideia do custo disso. Eu sei quanto custam outros materiais de fachada, madeira, ACM e tal, que são coisas mais... Aquilo ali foi criatividade. Nós tínhamos um objetivo, é que eu falo, aquilo foi criatividade, com certeza. Nós sentamos no escritório e pensamos, é uma fachada grande, se eu usar ACM vai gastar tanto, se eu usar vidro eu vou gastar tanto. O que eu posso fazer diferente para marcar, E ainda criou uma identidade visual para eles, não sei se era esse o objetivo. Exatamente, também. Para criar uma identidade para todas as lojas, claro. Né? E de uma forma que ele tenha um investimento menor. E a gente começou a testar possibilidades. O tubo de PVC era algo que a gente já vinha ensaiando em outros projetos no escritório, mas nunca tinha efetivado. E aí a fachada surgiu com essa possibilidade. E aí o que eu falo? Pensar um tubo de PVC que é usado em encanamento na fachada, isso é pensar de uma forma disruptiva. Total. Só que se isso não se tornar um detalhamento, se isso não se tornar executável, não passa de mais uma ideia. Porque daí não tinha como executar, né? Exatamente. E isso foi um exemplo de criatividade. E sabe, uma outra coisa que eu acho que também são criatividade, são às vezes coisas simples. A gente estava conversando sobre a gôndola, sabe? A gente vai num restaurante de beira de estrada e tem aquele caminho lá com vários... Isso, ao meu ver, algum dia foi uma criatividade. Sim. Que alguém implementou. Não sei se foi um arquiteto, se foi alguma pessoa que cuida de exposição de produtos. Mas assim, eu tenho certeza absoluta que a criatividade fez parte desse processo, mas também muito a observação das pessoas. Viu-se a criação de uma fila. As pessoas estão ali paradas. Claro. Se elas podem estar paradas e consumindo um pouco mais, e isso retornar mais para o cliente... automaticamente você... E hoje, por exemplo, você vai para algumas estações de metrô e você tem telas que você faz compras e quando chega em casa a compra está chegando junto. Exato. Então é uma outra forma de gôndola, prateleirinha antes do caixa. Para vender pro cara, para aproveitar o tempo que ele está ocioso ali ou esperando na fila. E essas sacadas assim, ô André, eu acho sensacional. Eu nem tinha pensado em comentar sobre essa fachada, mas eu vi essa fachada, pô, ela foi muito legal, porque foi realmente um produto que você, vamos lá, o que você faz com, vamos voltar para a fachada lá da loja, da Escritolândia. Normalmente um tubo é encanamento, concorda comigo? Ele fica escondido. Vocês colocaram ele simplesmente no lugar de maior visualização. Isso, e aí criou um movimento de duas curvas, de dois tubos que quando se juntam formam uma curva que tem a ver com a sinuosidade do móvel corporativo e que, enfim, aí começa a se contar a história e a narrativa daquela fachada. No final das contas, criou identidade, criou diferencial de mercado, a loja se posicionou de forma diferente, tanto interna quanto externamente. Então, assim, é o que eu falo. Pensei fora da caixa? Pensei, mas ela tem um objetivo. Claro, Isso com certeza criou um negócio chamado equity, né? Que é o valor que além do lucro é o valor de mercado do negócio, né? Que é aquela coisa que as pessoas percebem sem perceber. Isso. E isso eu acho que é uma das coisas mais difíceis que a gente consegue fazer, né? Que é aquela história que a gente brinca, né? Não chamamos de sabão em pó, chamamos de Omo. Como é que o Omo conseguiu fazer com que a gente chamasse... Eu não sei, porque desde que eu nasci eu já lembro do bendito Omo, Isso. né? Amido de milho lá, maisena. E aí, numa fachada dessas, às vezes se cria algo
que gera, além do lucro, né? Que agora vou dar uma de economista, né? Tipo, gera o lucro extraordinário, né? O que talvez não estava contando, né? Não é só, fiz uma fachada bonita, imponente no menor valor. Não, fiz uma fachada bonita e imponente que agregou valor para o negócio. E na maioria das vezes, no dia corrido que a gente tem lá 3, 4 segundos para perceber uma fachada diferente, para perceber um negócio diferente. Então aquela fachada ela fez com que a loja fosse percebida de forma diferente e cativasse a pessoa pelo menos a pensar, um dia eu quero entrar aqui, eu quero entrar. Isso é uma das motivações do projeto, né? Foi pensado isso. Eu quero chamar a atenção para que a pessoa não só passe por mais uma fachada, não, mas ela chame a atenção e faça com que a pessoa pare e entre. Então esses são objetivos de projeto. E isso a gente está comentando, talvez se você não é de Santa Catarina, a gente está comentando um caso aqui de Santa Catarina, de Florianópolis, mas que é muito interessante, entendeu? E que imagina hoje, né? Você criou um negócio que alguém, eu vou copiar, não tem como, concorda? Eu passei recentemente num lugar comercial grande que, cara, eles copiaram exatamente a sua ideia. Ainda eu pensei, os caras copiaram a ideia que... Cara, assim... Isso faz parte do processo, mas para o negócio que copiou, quando alguém copia, gerou mais equity ainda para o original. Exatamente. Valorizou mais ainda a ideia original, né? Porque ninguém copia nada que não é muito bom. Não, isso eu tenho certeza absoluta. Eu também tenho certeza absoluta. Você já viu um falsificado de alguma coisa? Pelo amor de Deus, eu jamais quero dizer que uma cópia é um falsificado, mas você já viu o pessoal imitar alguma coisa que não é de valor agregado? Muito bom. Eu nunca vi. Exatamente. Isso é interessante, né? Então, criatividade gera lucro. Gera lucro, com certeza. E uma outra coisa que eu acho que as pessoas têm interesse em saber. Como que é o time assim, do projeto no varejo? Porque quando a gente fala no varejo, o varejo é uma das coisas que mais movimenta dinheiro no Brasil. Porque as coisas são comercializadas, o comércio movimenta muito dinheiro e o varejo é quem mais movimenta grana. Como é que é o tempo? Se o pessoal te contrata para fazer um projeto de um varejo, te exigem tempo? Não te exige tempo? É na pressão? Não é na pressão? Geralmente, quando a pessoa chega para nós, a gente tenta entender o negócio da pessoa, né? Mas muitas vezes ela chega com a sala contratada, com a carência vencendo em 2 meses e que você, a partir dali, ela começa a pagar aluguel. Então, toda essa realidade a gente vive. O que a gente tenta é trabalhar dentro desses limites para poder fazer com que o cliente se satisfaça nesse sentido. Mas tem projetos de varejo que entre eu fechar o negócio e a chave ser entregue e ser aberto, dura 30 dias. 30 dias? Sério? Dependendo, tem obra de varejo que começa com o projeto sendo encaminhado. Então, é ruim? É a situação ideal? Não é a situação ideal. Mas naquele momento é o que a gente pôde fazer para que atender necessidades do cliente. Tem restaurantes que nós já fizemos que ele, entre a contratação de projeto e a abertura da loja e a abertura do espaço, foram 42 dias. Dá para fazer? Dá. É loucura? É. Mas aí tudo tem um custo, tudo tem um valor, tudo tem uma... Mas é uma... E o fato de fazer mais rápido, o valor não fica maior? O valor do investimento. Assim, aí eu... É uma conta que não é fácil. Que ela não é direto e reto, isso. Entendi. Assim, mas a experiência do escritório no varejo, no corporativo, certo, nos faz criar atalhos para chegar naquele resultado que eu chegaria talvez em 20 dias, chegar ele em 3 dias, em 5 dias. Por quê? Porque a gente já tem muita experiência nesse sentido. Entendeu? A gente já viveu várias situações que a experiência daqui eu uso aqui e isso vai sendo retroalimentado. Então, o processo criativo, ele é estimulado o tempo todo. Então, para esse primeiro resultado, a gente tenta encurtar esses... para que o cliente não sofra no bolso, né, de pagar mais por esse processo e que a gente consiga atingir os prazos, enfim, os objetivos daquele... Porque, claro, né, quando você diminui o tempo, né, você está aumentando, você está antecipando o negócio abrir, está antecipando o faturamento.
Então, é uma conta que precisa ser... E dependendo do negócio que você está fazendo, o faturamento do primeiro dia, da primeira semana, paga um mês, paga 2 meses. De depois alguns consertos que eu tenho que fazer e tal. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, às vezes você vai liberando o projeto de uma forma gradativa para que o negócio já vá acontecendo. Eu não pelo menos assim, a nossa metodologia em alguns momentos é entregar o projeto de forma gradativa e não esperar a entrega final para poder começar a obra. Porque não dá tempo. O varejo não te permite isso. Não há uma aprovação completa, não. Isso eu vou fazer assim. Existe uma aprovação de um conceito numa maquete eletrônica. Perfeito. E depois existe... Execução. E essa execução ela vai acontecendo. O projeto vai chegando na obra e a obra está acontecendo. Isso não é o processo ideal, mas é um processo real. Real. E uma coisa que eu acho que também deve ser bacana, porque é tudo muito racional, né? O investidor, o empresário, o empreendedor, eu acredito que ele está pensando no lucro, né? E não no mínimo do mínimo detalhe, né? Porque se ele ficar pensando no mínimo do mínimo detalhe, ele vai esquecer talvez do principal, que é como que eu vou fazer com que o meu negócio dê lucro. Ou será que eu estou errado? Vou te dar um exemplo. Eu estou preocupado se a mesa vai ter, sei lá, 2 metros ou 1,90 m. Eu não sei como que vai ser as pessoas passarem em volta. Sei lá, digamos que isso aqui fosse uma feira, tivessem várias frutas aqui. Eu imagino que tem 2 coisas que seriam importantes. Vamos ver se eu estou certo. Quanto maior, mais frutas cabem. Só que se eu não deixar espaço para circulação, uma pessoa vai ficar esbarrando na outra, as pessoas não chegam e não vão pegar. Então não adianta ter um monte de coisas se as pessoas não conseguem pegar. Por exemplo, faz sentido, por exemplo, no projeto corporativo, o cliente que chega, ele já chega assim, não, eu preciso crescer esse setor em 15 pessoas, ele não quer saber o tamanho da mesa, quantas mesas vão ter para alcançar esse objetivo. Claro. Mas os objetivos são muito claros. Né? No supermercado, eu preciso crescer o setor de hortifruti porque eu tenho uma demanda reprimida aqui que eu preciso fazer andar, porque é o setor forte da minha... Então, esse é o teu objetivo, né? Tu trabalhas em cima disso. Então, existe essa questão assim, mas geralmente os clientes que chegam a nós, eles chegam com objetivos muito bem traçados, entendeu? Certo. E qual que é a importância do tempo no projeto corporativo? O tempo que a gente está falando sobre isso, assim, é a velocidade no que você vai executar. Por exemplo, a gente falou de um varejo, mas vamos mudar um pouco, vamos pensar para alimentação, um restaurante. Você quer fazer um restaurante, digamos, que é um ambiente bacana, uma comida diferenciada e tal. Qual que é a importância porque aí vai ter que talvez ter um processo mais detalhado na hora de escolher ou não, ou é o mesmo time. Não é um modelo de franquias. Estou criando um restaurante novo, por exemplo. Estou em Florianópolis, quero criar um restaurante de frutos do mar. Não tem nenhum igual. O nome do restaurante de frutos do mar vai ser Eders Peixes, Manara Peixes. Queremos que seja um ambiente bacana, que as pessoas fiquem ali. Queremos servir, sei lá, peixe à moda manezinha, que faz em Floripa, mas também queremos ter uma cozinha internacional aí, os pratos que são meio que normais de encontrar. Como é que tu vai criar um projeto? Isso é o meu briefing, isso que eu quero te falar. Um projeto de restaurante é um projeto bem específico, assim, né? Porque tu lida com coisas... eu vendo peixe, eu vendo carne, então isso... E antes de deixar o projeto esteticamente resolvido, vamos falar dessa forma, a gente tem que fazer ele funcionar, restaurante. Porque eu tenho fluxos, o meu garçom não pode se bater com outro. A entrada do sujo na cozinha não pode coincidir com a saída do limpo. A saída do teu bar tem que sair junto com a comida, porque os dois têm que chegar juntos na mesa, muitas vezes. Então, esse estudo funcional é extremamente importante em qualquer projeto de varejo. Quando a gente vai naquele restaurante, então, que uma cadeira bate na outra, o garçom não foi muito bem pensado, né? É que assim, por exemplo, o caso que tu vendesse, tu quer vender uma cozinha internacional e tal, tu tem que trazer um conforto que talvez num fast food ou em algo mais rápido, a cadeira seja menos confortável. Vai te fazer ficar sentado durante 30 minutos, 20 minutos, depois entra o próximo. Então, é o que eu falo, sempre tem um objetivo, né? Então, o meu objetivo é ter uma casa com que as pessoas permaneçam, consumam mais, né? Com ticket alto. Isso. Beleza, então, que provem o vinho. Então, cadeiras confortáveis, mesas confortáveis, luzes baixas. Não, eu quero fazer ele girar
aumenta a luz, as texturas mudam. Então, tudo isso é de acordo com o objetivo que o cliente traz. Mas antes, o projeto de food service, que é restaurante, padaria, cafeteria, qualquer desses food service, antes de deixar bonito, ele tem que funcionar. Porque daqui a 5 anos eu quero renovar o meu food service. Se ele estiver funcionando, a reforma sai mais barata. Porque aí eu só vou tratar a estética. Eu não vou tratar o funcional. E você falou uma coisa que é interessante. Eu tô lembrando agora que às vezes eu vou num restaurante com uma pessoa conhecida e ela sempre observa o tamanho da mesa e ele gosta de ficar mais. Assim, não é o valor que importa. Eu percebo que ele observa o tamanho da mesa e o espaço. Ele fica incomodado se ele está num lugar que a pessoa está encostando, está apertado. Isso é uma coisa que é a percepção, né? E foi interessante que você tem, e óbvio, né? Que tu é especialista nisso, tu tem muito da percepção do que quer. Não, hoje eu me pego, eu vou comer em qualquer restaurante, eu estou observando, o fluxo do garçom está funcionando. Entendeu? É uma loucura. Que não tem como querer os dois, né? Porque às vezes, de repente, um empreendedor, isso é uma dica para você quer atropelar o processo, né? Você quer que a pessoa fique à vontade, tem um ticket alto, mas quer lotar de mesa. Não vai funcionar. É porque aí você cria um conflito com o próprio conceito que você quer vender. Os clientes que você está trazendo para consumir com ticket alto, talvez não queiram isso. Exatamente. E aí é onde existe o conflito. Aí o cliente vai no máximo uma vez, né, e não volta mais. Aí fere a experiência, né? Exatamente. E esses detalhes que a gente está comentando, claro que a gente está falando de coisas maiores, a gente vai falar depois para quem está iniciando. Então, você que está nos acompanhando ali, a gente vou fazer um desafio aqui do André para a gente montar um negócio com menos grana. Mas eu percebo muito que o seu conhecimento, ele vai fazer toda a diferença, né, para que a probabilidade de o empreendedor ter sucesso, ela aumenta, né? Quando eu busco um médico, por exemplo, especialista em coluna, sim, é porque eu tenho um problema específico da coluna. Né? Quando você busca um arquiteto para fazer sua casa, é interessante que ele tenha esse viés. Porque ele vai te trazer soluções que talvez os outros que não estejam vivendo no mercado e que também são bons profissionais não tenham a vivência daquilo. Claro. O meu catálogo do lado da minha mesa é diferente do catálogo de quem faz interiores. Porque o meu catálogo é de equipamento de cozinha. É outro pensamento. O meu dia a dia é outro pensamento, né? Então, esse conhecimento é um conhecimento construído, é um conhecimento que a gente durante os projetos, vem aprimorando e sempre aprendendo, né? E é claro que esse é um diferencial que a gente oferece para o nosso cliente. Sensacional. E vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que a gente está começando e que a gente queira montar um negócio. Vamos falar aí de alimentação, né? Porque todo mundo gosta de comer. Mas a gente quer montar algo simples. Sei lá, você pode chamar como você quiser, uma barraquinha de cachorro quente dessas na rua, um food truck e tal, mas vamos começar com um investimento pequeno. Onde mais que você colocaria, o que você acha que seria o mais importante e onde mais você colocaria o dinheiro? Você tem um dinheiro limitado, óbvio, né, para fazer isso. Eu particularmente, eu como consumidor, exato, não só como arquiteto, numa barraquinha de cachorro quente, ou seja, no estabelecimento pequeno, sim, você vai buscar o produto, qualidade de produto. Então, eu investiria na qualidade do meu produto. Mesmo numa barraquinha de cachorro-quente, eu teria a melhor salsicha, o melhor pão e te entregaria uma experiência, mesmo que o carrinho seja o mais simples possível. Porque a possibilidade do teu negócio crescer a partir de um bom produto é maior do que você ter um baita espaço e um produto ruim. Porque a experiência não prospera, né? Não continua. Então, investidor, eu investiria num produto adequado. Mesmo que seja para vender de porta em porta. Mas eu venderia um produto adequado. Ou seja, mais vale nesse caso ter uma salsicha, sei lá, um molho, um pão melhor feito de uma forma melhor do que uma cadeira mais bacana, do que uma mesa mais bacana, do que um... Eu acho que sim, porque o produto vai fazer com que você traga clientes. A cadeira sem produto é irrelevante. Agora, eu como olhar de arquiteto, e até como uma sugestão para as pessoas que estão começando no mercado, olhar para situações que geralmente não estão no nosso radar do dia a dia do mercado, né, das lojas, você ir à loja, você vê decorações bonitas e tal. Experimentem num ferro velho. Esse é um exercício que eu faço a cada 15 dias. Num ferro velho?
Cara, você encontra gradil lindo, gradis, né? Lindos, que você pode reutilizar, botar no teto, fazer divisória, fazer biombo, fazer, enfim, seja o que for. Você encontra móveis lindos, que basta uma recuperação, você consegue. Banco de trator, já pensou? Banco de trator com aqueles mecanismos, você fazer um bar, a gente já fez. Então, é olhar o ferro velho com o olhar do empreendedor. Olhar o ferro velho com o olhar do cara que quer economizar para gerar um objetivo específico para um cliente. Gerar uma experiência específica para um cliente. Mas isso eu acho que é mais difícil para a pessoa leiga do que ela ir num lugar de bacana, não me parece? Vamos ver se eu estou errado. Eu não sou leigo total na arquitetura, mas sou leigo, não sou da área, sou administrador e economista. Eu, num ferro velho, eu vou ter muito mais dificuldade de identificar coisas bacanas do que ir numa loja. Mas talvez você, como uma pessoa leiga, fora do mercado de arquitetura, sim. A arquitetura, o arquiteto, ele trabalha com ideias. Né? Claro. E às vezes eu tenho um projeto, e aí eu estou falando do varejo e do corporativo. E aí, no varejo, principalmente, como eu quero me diferenciar, eu posso buscar essas soluções alternativas. Com pallets, fazer sofá com pallet, fazer um teto com gradil. Dá para trazer isso para eu montar um espaço diferenciado, mas ao mesmo tempo também reduzir custo para o meu cliente e criar um negócio mais saudável. O cliente final, ir num ferro velho, talvez ele não enxergue nada disso. Exato. Talvez ele vai enxergar, vai ver um móvel antigo e vai, gostei desse móvel antigo. Vai ver um objeto, uma máquina de escrever antiga e vai botar para decoração. Esse é o olhar limitado, não errado, mas limitado dele. Nós, como profissionais criativos, e a gente tem que ter, por essência, ser criativo, né? E aí eu falo por nós, dentro do escritório, a gente busca essa criatividade o tempo todo. E no ferro velho é um playground. É buscar alternativa. Por exemplo, te dar um exemplo bem prático. É a gente orçar um gradil, vou dar uma dimensão de 2x2, todo trabalhado, torneado, e ele custar R$ 3.500. Mas eu preciso de 6 desses. 6 vezes 3.500, estou falando lá em 20 e poucos mil reais de investimento. Exato. Eu vou no ferro velho e compro os 6 por 2.700. Peguei ele, levei para um serralheiro, ele tratou e eu tive os meus gradis por 2.700. 10% do valor final do novo. O objetivo foi alcançado para o cliente do varejo. E esse conhecimento, né, e esse olhar é o detalhe que aí é o que gera o lucro, né? É o que gera o resultado. Porque é a mesma coisa no investimento que a gente fala. Às vezes não adianta você ter o melhor produto se você não tem se você não tem uma boa apresentação, se você não tem cliente. Não adianta você ter cliente se você não tem um produto adequado, né? Porque, na verdade, para um negócio ser sustentável e realmente prosperar, ele precisa ter uma série de etapas, né? E eu percebo que hoje, cada vez mais as pessoas percebem isso. A gente falou com a concorrência de contratar o profissional para fazer um espaço mais bacana, para ter uma loja mais bacana, para criar um diferencial. A gente falou ali da fachada, né? De um projeto que vocês fizeram. Mas isso, há um tempo atrás, devia ser mais difícil, né? É uma construção isso. Eu acredito que as pessoas que estão começando, você chegar propondo uma linguagem diferente, que entrar com, né? É difícil você criar isso, né? Mas o dia a dia, a persistência, né? Num estilo ou numa forma de trabalhar, te leva a colher alguns frutos que talvez um recém-formado não consiga alcançar. Ou de repente esse recém-formado, por exemplo, começa fazendo um ambiente na Casa Cor completamente disruptivo e ali ele cria a linguagem dele. A Casa Cor, ele te dá amplitude, né, de visualização. Claro. Então, ali ele cria um ambiente disruptivo que talvez ele vá criar a linguagem dele para os próximos anos. Se ela vai ser para o resto da vida, não, daqui a pouco ele muda. Mas para aquele momento de aceitação, de entrada no mercado, talvez esse aqui seja um caminho positivo. Mesmo que ele não crie um ambiente disruptivo, que ele crie um ambiente confortável, gostoso, né, ele cria a linguagem dele num determinado momento que tem uma mídia bastante grande, né? Claro. Uma pergunta. Você chega na frente de um empreendedor. Agora vamos dizer que eu quero que você dê dicas. Chega na frente de um empreendedor, se ele perguntasse para você,
André, Manara, no que você colocaria mais dinheiro? O que você acha que é mais importante aqui? Você pode pensar o tipo de negócio que você quiser, seja em algo de alimentação. A gente falou bastante de alimentação, algo de alimentação. Onde que você colocaria mais dinheiro e o que você se procuraria mais para que isso gerasse mais lucro? Vamos tentar ser objetivo. Tipo assim, onde que eu coloco mais dinheiro, André, que vai, sobre a sua visão, que vai gerar mais lucro. Sobre a sua visão e a sua observação, né? Como você já fez vários projetos, com certeza você já teve cliente recorrente, e o cliente fala, olha, eu fiz isso, e pô, isso aumentou minha venda, isso melhorou meu ticket médio, melhorou meu cliente. O que você acha que são as coisas que são mais importantes? Eu, hoje, atendendo clientes do varejo, do food service, restaurantes, enfim, eu acho que hoje muito mais importante é você ter um back-office, né, uma área interna do restaurante muito mais bem montada, que te entregue um produto com muita qualidade, ao invés de eu investir numa cadeira, no mobiliário muito caro. Porque hoje a pessoa quer experiência. A experiência começa na comida, começa no atendimento, nas pessoas, né, no treinamento das pessoas. Claro. Então, assim, eu investi 1.200 numa cadeira ou 4.500 numa cadeira, talvez não faça tanta diferença se eu entregar a comida num prato adequado, com a comida, numa cozinha bacana, limpa, que as pessoas possam fazer. É porque você falou uma coisa que eu já achei sensacional. Eu lembro que às vezes você ia lá, tinha uma sala, sei lá como é que chama, onde tem umas mesas gigantes e uma cozinha minúscula. E não devia ser lá muito fácil, né, para o pessoal aqui poder trabalhar, né? Mas hoje o segredo o espaço industrial, vamos dizer assim, a cozinha industrial, ela tem que ter o tamanho adequado para atender aquela demanda específica de público, né? 200 pratos por dia, 400 pratos, enfim, seja o que for. Perfeito. Mas a tendência dessa cozinha industrial, com a especialização dos equipamentos, ela ser o menor possível. Ela tem que funcionar. Então tu não tem... Hoje tu pensar uma cozinha, tu tem que pensar que a pessoa não pode caminhar 2, 3 passos dentro da cozinha. Mas não vai uma esbarrar na outra? Não, justamente porque você setoriza o espaço. Eu sou leigo, né? Total. Você setoriza o espaço. Então o espaço de cocção é diferente do espaço de montagem, que é diferente do espaço do pré-preparo. Então as pessoas que estão nesses setores, elas caminham um pouco dentro de um triângulo específico. Elas caminham um pouco justamente para não se bater. Mas o fluxo está pensado. Então, o fluxo da cozinha é pensado... O produto anda e as pessoas... Exatamente. As pessoas elas giram. É tipo um Fordismo, quase. É quase. Uma linha de produção. É uma linha de produção. Isso mesmo um prato requintado? Mesmo um prato requintado. Principalmente um prato requintado. Sério? O prato requintado tem que ter um pré-preparo. Ele vai para um preparo, Sério? Cocção, sai, bota só e ele sai da cozinha. Agora o Éder ficou surpreso, porque para mim, um prato requintado era diferente, sei lá, a mesma pessoa fazia todo ele, mas não. Não, você tem especialistas. Especialistas em cada área. Tem área. Pessoa que faz o pré-preparo e talvez depois ela vai trabalhar num outro setor, né? Porque são horários diferentes. Mas E quanto menor a cozinha, mas com equipamentos eficientes, você torna todo o processo de experiência do cliente lá sentado na mesa esperando a comida melhor. E o que não fazer? O que você já viu às vezes que... Porque principalmente quando muitas vezes está começando, né? Quando a gente está começando, a gente é meio ansioso, a gente quer fazer tudo e às vezes dá uma confundida. O que você diria assim, pô, não faça isso? Para o cliente ou para o... Para o investidor. Para o investidor. Eu acho que ele tem que ter... o investimento ele tem que vir baseado num objetivo muito claro. Às vezes, eu gosto de tomar café, então eu vou montar uma cafeteria. É difícil. Entendi. Você gosta de trabalhar numa cafeteria? É outra coisa. Eu tenho clientes, por exemplo, que eu trabalho atendendo aqui delivery e tal. Vou trazer o público para dentro para tomar café comigo. Ele está trazendo, se tu não estiver preparado, tu está trazendo um baita problema para você. Porque você vai... lidar com o público é extremamente complexo, né? Porque são exigências completamente diferentes. Pessoas mal-humoradas. Tudo. E você tem que estar atendendo. Quando você lida, por exemplo, com um delivery, você atende no telefone, você tem, né? A dinâmica é diferente. Quando você traz o público para dentro, você está colocando garçom, você está colocando atendimentos que são processos que naturalmente você não tem. Então, isso é importante, assim, você separar o que eu gosto do que efetivamente me traz lucro, que é o meu objetivo. Então,
eu sempre falo que a pessoa tem que ter objetivo. Uma coisa eu já entendi nessa nossa conversa, André. Se eu fosse fazer um negócio de alimentação, eu jamais vou fazer um negócio de alimentação, porque não é a minha área. Eu ia te chamar não só para fazer o projeto arquitetônico, mas para você fazer uma consultoria de business plan. Por exemplo, uma pessoa de primeira viagem. Não sei se isso já aconteceu, porque você tem tanta experiência acumulada que você vê executando os que são franquias, os que são padrão, o que o cara criou e conseguiu replicar, o que ele criou e tu percebeu que não foi para frente, né? Você já pensou nisso? Que você tem, Sim. que você, de certa forma, você tem um manual. A chance de, quando a gente tem a possibilidade de chegar num cliente que está começando a pensar no negócio, é muito positivo. Porque assim, a gente ajuda ele a escolher o ponto. E aí o escolher o ponto é, às vezes, ele está no lado da avenida correto, onde tem o fluxo dos carros. Porque ele não percebe que atravessar a rua é difícil. Às vezes o cara não faz. Montar um posto de gasolina... Na chegada de casa é ruim, tu tem que estar na saída, porque geralmente é onde as pessoas abastecem. Claro. Então, esse pensamento é um pensamento lógico. Montar uma loja de alimentação onde na frente tem um bueiro e que vai gerar o cheiro. Muitas vezes as pessoas não pensam. Então, são pensamentos assim que a gente... E não vai ter como tirar o bueiro dali? Não tem como tirar o bueiro. Não então, vai talvez aquele ponto não seja o mais adequado. Correto. Entendeu? Então, a gente já participou do processo de franquia de um cliente que é uma franquia nacional e o cliente comprou a franquia e queria escolher o ponto. Ele escolheu 30 e poucos pontos em Florianópolis até ele ser aprovado. E assim, cada um deles tinha um objetivo muito claro. Não, esse aqui está na frente do bueiro. Na esquina não pode porque tem... Enfim. Então, assim... Quando a gente chega antes no cliente, o processo se torna muito mais agradável, muito mais fácil mais rápido e até mais assertivo, né? Exatamente. E isso é uma coisa que às vezes nós, empreendedores, a gente tem aquele pequeno detalhe que você falou uma coisa que é certa. Nunca ache que você saiba tudo. Contrate pessoas que são especialistas e melhor na área delas. Você vai ter muito mais sucesso e aquele investimento, aquele valor que você vai fazer é muito menor. Com certeza. Por quê? Porque você não precisa, você não é da área, você não precisa saber que se tiver um bueiro na frente, aquilo ali vai dar cheiro, por exemplo, Florianópolis ou qualquer lugar litorâneo, vai dar cheiro. Isso. E aí, imagina você lá, cliente, comendo ali um prato lindo, maravilhoso com a sua esposa no dia dos namorados. Com o cheiro do bueiro? Com o cheiro do bueiro. Isso. E aí a experiência. Vai voltar lá outro ano? Nunca não mais, vai. Né? Não vai. Uma coisa simples. E é isso, às vezes você monta uma fachada de loja com vestidos bonitos para uma fachada oeste. Aí chega no final da tarde, você abaixa uma cortina, porque o sol vai queimar o vestido. Pô. Então, essas pequenas coisinhas assim que fazem a diferença na escolha de um ponto, na escolha e no sucesso do negócio. E como você falou, como a gente está acostumado com diversos negócios, a gente vai aprendendo com cada um deles. Isso, para mim, é a minha grande motivação hoje. Sentar com bons empresários e entender o negócio deles e ver e aprender com eles. E aprender, e você tem muito conhecimento para passar, né? Porque tu já participou do processo, porque você sabe, poxa, eu fiz aquilo lá, gerou isso, eu fiz aquele lá, gerou aquele outro. Veja só, talvez tu jamais imaginou que a gente fosse falar de uma fachada que você criou. Claro. Eu considero que eu entendo bastante de marketing, eu sou formado em marketing e tenho certeza que ali você gerou muito equity com aquela fachada. Eu não tenho a menor dúvida disso, entende? E são coisas que fazem diferença às vezes que o total não observa, mas com certeza quem criou e quem observa sabe. E aí você está sempre observando o conhecimento. É igual o cara que é empreendedor, ele faz um negócio e qualquer pessoa que fazer um negócio, se você for começar um negócio, você vai errar. Não pense que você vai fazer um negócio, você vai ganhar sempre. Não fique chateado, triste quando você fizer alguma coisa errado, você perdeu o dinheiro e sabe que as pessoas vão falar, olha, eu te falei, tá? Não acredite nesse, cara. Acredite em você, estude mais, aprenda com os erros, não repita o mesmo, né? E aprenda com quem já fez, quem pode dar a dica. Às vezes a pessoa está no teu lado, às vezes ela é teu amigo, às vezes ela... E até hoje a gente aprende diariamente, né? E aprende, como você falou, com os erros. Comete erros dentro do escritório, comete erros. Mas é o tempo todo, eu acho que não se omitir aos erros e corrigi-los o mais rápido possível, né?
para que não gere problemas, eu acho que é o caminho. Mas você tá no dia a dia, você tá sujeito a isso, né? É claro que com o tempo essas coisas diminuem, né? Mas acertamos mais do que erramos. Mas faz parte do dia a dia, né? Do empreendedor, do cara que bota a cabeça na frente para fazer o negócio acontecer. Então, o nosso escritório é isso. Não, sensacional. O tempo passa rápido. Já estamos aqui há mais ou menos 1 hora. Quero te agradecer, André, pela presença. Vou deixar de novo aqui o contato do André e da Mais 2 Arquiteturas. Esse é o tipo da conversa que vale a pena você ver e rever. A gente vai deixar aqui também, Lucimar, o link da... Vamos ver se a gente deixa da Escritolândia fazer um merchan para vocês e para eles, porque aquela fachada ali eu achei ela sensacional. Vamos botar que talvez tu criou tipo uma fachada de McDonald's em Florianópolis. Não conheço nada que seja mais marcante do que aquela com material. Mas uma coisa que é importante falar, por exemplo, no caso dessa fachada, a criação é coletiva. A criação é do escritório. Show. Das pessoas, claro. Sua e da... mas a ideia ali... claro que tem alguém que encabeça, claro, tem alguém que... Claro. Mas é criativo. Vou colocar a imagem. Oi? A imagem da fachada, vamos colocar. Boa, vamos colocar, porque eu acho que isso aí foi muito legal. Te agradecer aqui pela presença. Se tu quiser deixar um último recado aí para nós... Eu agradeço imensamente essa conversa, acho que foi bastante produtiva e interessante a gente, né, conversar sobre assuntos que no dia a dia a gente vive, mas às vezes falta trocar. Então essa troca acho que é super importante e me coloco à disposição né, das pessoas que assistiram o podcast para poder conversar, tirar dúvida, tomar um café e a gente conversar um pouco sobre isso tudo que a gente falou aqui. Show, vamos deixar aqui o contato dele. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado também.